pessoal, bem-vindos. Bora então continuar essa saga de uma mistureba aqui de vídeos conceituais, já colocando um pouquinho em prática, né? Vamos dizer que é um híbrido aí. Gente, a gente fez até agora uma bolinha de um ponto para outro e a gente aplicou um pouquinho de física, né? Como se fosse uma simulação já da queda dela, tentando entender ali, né? E justamente dando a introdução das edições de curva, beleza? Então já tá, a gente já tem uma noção que as coisas têm pesos diferentes, tem massa diferente, enfim, a gente vai entender até um pouco melhor que a gente vai complicar o exercício. Seguinte, antes de mais nada, só lembrando que eu até falei que desses 12 princípios, 8 são basicamente variações da lei, das 3 leis de Newton lá, né, da física pura, e as outras 4 que restaram são maneiras de você planejar a sua animação. Vou apresentar para vocês uma delas, que é o Straight Ahead and Pose to Pose, tá? Basicamente são duas animações diferentes, né, duas técnicas diferentes uma da outra, e meio que não quer dizer que você não pode mesclar uma com a outra, né? Não é tipo essa coisa meio sistemática, tipo ou é um ou é outro, não é bem assim, tá? Então é o seguinte, o Straight Ahead, né, já logo, iniciando aqui, que não deixa de ser aquele método antigão, né, da galera old school da Disney, Richard Williams e tal, que usam ainda hoje em dia, que é realmente animar quadro a quadro, né? Vou mostrar até uns exemplos depois do pessoal fazendo desenho quadro por quadro, né? E o pose to pose é meio que essa pegada que a gente está fazendo, né? Que a gente meio que vai no segundo zero, marca uma posição, né? Vai lá e posiciona a bolinha, avança um pouquinho, né? Fala que ela vai para outro lugar e tal. Então, ou seja, a gente se preocupa com as posições, né? E só de primeira aqui dá um palpite de tempo que vai levar para percorrer de um para outro, né? Acaba sendo um palpite porque depois a gente precisa voltar e dar uma balanceada para ver se está justo, se não está muito lento ou não está muito rápido, né? Então, o pose to pose, a preocupação é a posição mesmo, por isso que tem esse nome, né? É posição para uma posição e que vai interpolar para você o software, tá? Então, eu já vou chegar na explicação do porquê que dá para mesclar as duas, beleza? Então aqui, ó, ele está até explicando que, tipo, geralmente quando você vai animar Straight Ahead na raça mesmo, um caso como esse, que tipo, ele precisa atravessar um grande buracão aqui, ele vai fazer um movimento muito longo, você acaba perdendo um pouco do controle de espaço, porque você está muito focado ali nas animações, tipo as posições do braço e tal, para dar a intenção de impulso. Então, você está tão preocupado com isso que você esquece do macro, né? Então, ou seja, por isso que fizeram um princípio para planejar basicamente o que mais vai dar impressão aqui na tela, que é a movimentação macro, né? A ocupação que ele está fazendo com essa trajetória toda aí, né? Beleza, legal uma animação toda detalhadinha, mas não esquecer que a gente vai ver grandes movimentos na tela também, tá? Então, meio que atrapalha, né? Dá para fazer, tudo é fazível, vamos dizer assim. Outra coisa que acontece bastante é você perder o controle, ainda mais quando você está fazendo um desenho mesmo, você perde o controle da escala, né? Acaba ficando aquela coisa meio de um frame para outro meio falhado, porque você não acertou exatamente a mesma silhueta e tudo mais, né? Aqui ele mostrou um ponto positivo que você tem um controle, né? Quando é digital, você escolhe qual que é o frame para ajustar ali, né? Ele é muito usado, o Straight Ahead, para partícula de efeito, né? Que aí realmente fica mais fácil, que é uma parada totalmente nada orgânica, né? Ela é bem... ela se dispersa, ela tem outro tipo de comportamento, né? Mas aí, enfim, o lance do pose to pose, o planejamento dele, ou seja, vou explicar o pose to pose e já aproveitar para falar como que a gente pode mesclar uma coisa com a outra, tá? Junto com o nosso Straight Ahead. O que acontece é assim, o pose to pose, ele é um planejamento um pouco mais macro. Ele começa simples, depois você vai detalhando, né? Macro para o micro. Então ele tem até um vocabulário específico, né? Primeiro de tudo a gente tem as keys. Tá? Aqui, basicamente, é onde começa e onde termina. Então, meio que de forma até meio grosseira, você vai no começo da sua animação, já marca um frame, vai lá no final, ele vai fazer o Java 4, aí você meio que marca o último frame, ele tem que chegar aqui, tá? Aí é o seguinte, como esse personagem que ele vai, né, pular, ele vai atravessar esse buraco aqui, a gente precisa declarar então as posições extremas. O que ele faz exatamente, né? Sejam mais específicos, não só ele vai pular para lá, não, são os animadores. Então ele vai tomar um impulso, né, braço para trás, aí o lance o charme é você focar na pose. A animação é puro acting, pura interpretação, né? Você tem que pensar em toda a movimentação do seu personagem para justamente convencer.
aí uma dele no alto e uma dele pousando, beleza? Essas aqui são as extremas, são as posições mais importantes depois do começo e fim. Outra coisa muito importante de planejar é o meio que pelo menos os picos da trajetória que ele vai escolher para fazer, né? Então, no termo de posição e em termo de acting, beleza? E aí meio que a gente pode pensar numa interpolação, numa pose, né, emblemática, uma pose bem icônica. Não é um frame a frame ainda, é uma pose que vai preencher entre uma posição e outra, né, que a gente já tinha feito, entre um aqui e um extreme, entre o extreme e outro extreme, por aí vai. Né? Então do primeiro key até ele virar antecipação, tem uma pose legal ainda dele agachando, né? Justamente o mais importante é o do extremo dele antecipando para o meio do canyon ali, né? Tipo, ele vai se esticar todo para chegar lá no meio, né? É a pose importante que vai designar se ele vai entender se ele tomou o impulso correto, né? Aí, ou seja, o legal é que esse tipo de situação você tem um controle primeiro de tipo a fluidez do movimento, se ele vai ocupar exatamente o que você planejou, se ele vai sair da tela, coisa assim, e você tem controle para melhorar a posição, ó. Tipo, até aqui ele vai lá e dá uma melhoradinha já, ó, deixa os dois retos, né? Que, tipo, quando ele vai lá e pula aqui do trampolim, ele cai bem reto, né? Esses nadadores eles fazem assim, ó. Você vai tracejar, né? Inclusive você pode até interagir com o cenário, zero problema, e tracejar quais são as posições mais importantes para convencer, né? Então seja assim, é minimalista, realmente, né? Dá uma resumida. Tá, antecipação, primeiro salto, pousa na ponta do trampolim e aí realmente você é arremessado para cima. Aí você vai lá e preenche com os breakdowns, beleza? E aí vocês vão ver agora esses pretinhos aqui que geralmente, né, quando você está usando a técnica do Sturdy Head, você tem que fazer mesmo na mão. Mas basicamente isso aqui no software é o software que faz. Esse aqui chama In-Betweening. Ele vai realmente preencher espaços que já estão devidamente planejados, né? Então é só basicamente se guiar pelas posições chaves, né? E aí o que acontece, né? Dá para mesclar uma com a outra, beleza? E até mostrar aqui um exemplo do make-off lá da Branca de Neve, né? O desenho antigão da Disney. Recomendo vocês assistirem, isso aqui tá inteirinho no YouTube. Que existe uma técnica antiga aqui, né, que tem ainda nos softwares, que é uma parada chamada Onion Layer, que é meio que uma maneira de você se guiar, né, pela posição que estava anteriormente, ou na da frente, né? Então se você vai, sei lá, vai pegar um copo, que é a caneca, né? Então você sabe que seu objetivo é a caneca inclusive ela tá numa folha, tipo lá atrás, esse pessoal desenhava nos papéis assim que eles eram transparentes. Então o pessoal coloca lá o desenho da caneca e ele já sabe que ele precisa fazer um personagem que vai fazer diversos movimentos para pegar aquela caneca. Então ele já sabe o final. Então basicamente ele você meio que pode consultar. Então se a sua mão começa meio que aqui, né? Começou aqui, você vai precisar antecipar e aí encaixar lá na mão. Imagina se você está fazendo isso realmente, parte por parte, você sabe que o movimento está todo concentrado no braço. E o corpo ele tá bem assim, paradão, dá pequenos movimentados porque você aplica força nas suas extremidades, você balança. Né? Então, você precisa ter uma consulta, né, do braço aqui para cá e de repente você consulta para fazer o que está no meio. Né? Então esse conceito ele ainda é muito usado e, enfim, ele ajuda, acho que o melhor ponto que eu quero apresentar aqui para vocês é que ele ajuda nessa organização macro, né, de posição, qual que é o percurso que ele vai fazer, dá para vocês pensarem, né, nessa fluidez de movimento, uma coisa um pouco mais artística mesmo, né? Então isso aqui, gente, basicamente assim, não tem uma ordem específica, né? Mas ele é um dos 4 princípios designados para planejamento, né? Primeiro de tudo, planejar qual que é a técnica que você vai estar utilizando, né? E em segundo lugar, planejamento do deslocamento total de cada movimento. Então, tipo, se o seu personagem ele vai fazer vários movimentos, né? Tipo, ele vai estar, de repente, um le parkour, né? Então ele vai estar indo até de repente, ali um elevado ali que tem uma altura que ele consegue alcançar, né? Então você já vai ter a corrida para chegar até ali. Depois ele vai tomar um impulso para alcançar esse elevado. Dá uma quebrada, não precisa fazer ele inteiro. Faz todo esse processo que eu apresentei aqui, da primeira corrida e depois para ele chegar no elevado. Beleza? Então a gente vai meio que refazer esse exercício aqui, só que adicionando o eixo X e utilizando esse tipo de planejamento. Bora lá. Basicamente, gente, eu vou até meio que resetar o que a gente já fez.
tá? Então não tem muito mistério não, só seleciona os amiguinhos e deleta. Eu vou retornar para o lance lá de Separate Dimensions, né? Só voltar aqui, tá? E beleza, vamos começar a dar uma planejada nesse cara. Eu vou animar X e Y, obviamente. Vou começar aqui e terminar aqui, beleza? Então vocês vão reparar, deixa eu até jogar minha câmera para cá. Vocês vão reparar que vai rolar muito palpite, a gente não vai ter nenhuma informação precisa de quando começa, quando termina, e não tem problema, tá? A gente tem que meio que começar e depois aperfeiçoar, né? Tem até um pouco desse mindset, vamos dizer assim, né? De primeiro deixar pronto, depois volta e aperfeiçoa, né? Isso aí meio que vai de cada profissional, tá? Então eu já vou ligar o position aqui e falar que eu quero terminar, sei lá, aqui 1 segundo vai ser muito pouco. No segundo, no frame número 60 no caso, eu vou jogar esse cara então pra cá. Então ele vai terminar aqui. Beleza? Então show. Vamos lá, agora os meus extremos é basicamente o momento que ele tem impacto com o chão, né? E o momento que ele dá aquela levantadinha lá, né? O ápice da quicadinha, aquele momento que ele perdeu a energia devido à quicada, perde a energia e a gravidade chama ele em direção ao chão. Então vamos palpitando aqui, galera, vai. Simplesmente joga um pouquinho para frente, tá? Pode ser um pouquinho para cá assim, e a gente joga ele lá no chão. Beleza? Avança um tiquinho. Sobe. Sobe mais ou menos calculando ali a metade, né? Vai no olhômetro mesmo, tá? Um pouquinho mais pra frente, encostou no chão. É até meio esquisito mesmo, tá, gente? Só vamos aqui consultar, ó. Vamos clicar aqui, né, bem onde está o frame anterior que estava no chão, para a gente usar a referência aqui ó, do segundo valor, ó. Para ele sempre quicar no mesmo chão, né? Senão ele vai... Cada hora o chão tem uma altura diferente, né? Ó. Aí ele vai um pouquinho mais para frente, tá? Subiu um tiquinho, foi para o chão novamente, né? Já ajustei lá para a direita o quanto que eu quero que ele vá, né? Vou até jogar um pouquinho mais, tá? Quicou mais uma vez e aí show, ó, tá? Posso ajustar, beleza? Eu não vou ajustar ainda porque eu não sei nem se os outros já estão certos. Já dá para ver mais ou menos aqui a curva tá bem errada, né? Eu vou aproveitar aqui o vídeo para mostrar uma outra maneira de editar curvas que é por aqui mesmo, tá? A gente pode selecionar cada uma aqui, ó, né? Ó, e mostrar para vocês que a gente também tem ajuste de Bezier, tá? Vou mostrar para vocês que a ferramenta Pen Tool, ela faz a conversão de quina em curva, curva em quina, ou simplesmente quebrar curvas, ó. Tá? Desenha um trajeto. Então isso aqui é uma outra maneira, tá, de entender a curva. Só lembrando que quando você converte uma vez, você fez o ajuste de um lado, o After Effects já entendeu que você quebrou a curva uma vez, tá? Se você utilizá-la novamente do outro lado, ele vai converter essa quina em curva, beleza? Então, o outro lado você vai pela Selection. É esquisito, mas faz sentido. Tá? Deixa gordinho aqui. Esse lado aqui eu preciso quebrar uma vez. Tá? Vamos ajustando aqui para ficar simétrico essa levantada aqui, ó. A gente pode até, ó, ajustar para ela ficar um pouquinho mais gordinha, ó. Outro lado aqui, vamos lá, deixou gordinho. Vocês podem até reparar que às vezes ela fica meio quadrada. Opa, ela fica meio quadrada, né? Ó. Isso aqui é porque tem justamente alguma Bezier que está mal regulada ali, né? Você precisa dar um ajustezinho, ó. Então, mais ou menos, ó, essa curva aqui não tá legal, ó. Não sei se vocês viram aqui, ó. Ó, dá para deixar mais gordinha, dá para deixar com a barriguinha mais bem planejada, ó. Um pouco mais centralizada. Vamos ver agora se o espaçamento entre um lugar e outro tá legal, não tá legal. Tá, então, primeiro de tudo que essa queda aqui, ó, ela tá durando uma média de 8 frames, né? Então, meio que eu posso agora vir aqui, ó, nas curvas. Não quer dizer que a trajetória tá certa, quer dizer que a velocidade, né, a aceleração e desaceleração tá condizente. Em alguns momentos, a edição por aqui, ela linka com esse tipo de edição, tá? Não é sempre.
beleza? Só vou mostrar um probleminha. Aqui a gente pode deixar realmente muito melhor, tá? Só que é o seguinte, quando você separa, ele quase que cancela tudo que você fez. Então meio que a gente vai ter que focar parte por parte, tá? Então o X deixa para depois, né? O X ele é uma verdade absoluta, ele vai da esquerda para a direita e já era, tá? E o Y aqui, ó, tá? A gente precisa corrigir a curva, ó, para deixar ela mais condizente, do mesmo jeito que a gente fez da outra vez, tá? Então faz uma vez aqui e depois ajusta o espaçamento entre elas, tá? Tomando um extremo cuidado com aquele lance que eu falei de keyframes que ficam entre um frame e outro, né? Ó, vamos já apertar aqui, né? Tomando cuidado para não sair dessa linha, senão você vai estar alterando o valor do chão, tá? Então uma coisinha de cada vez, ó. Eu já vou apertar essa segunda quicada, ó. Olha lá. Tomando cuidado com essa apertada que ele deu aqui, né? O ônibus ficou meio cheio. Ó, e deixando o mais ajustado possível aqui, né? Os grandes estúdios aí, eles se identificam de qualidade de animação porque a edição de curva ela é impecável, né? Ó, vamos vir aqui, ó, e ver se tá... Ó, só até dando um parecer, ó, quando o keyframe ele sai daquele losanguinho para virar um cara desse aqui, quer dizer que ele tem informação de recepção e saída, tá? É um ícone quase que universal. Vai estar meio bizarro porque ele só deu atenção pro Y, né? Mas ó, ele já está com, né? Ele já tá com um pouquinho de velocidade mais condizente, né? Tá faltando o X, ó, ele tá todo zoadão, né? Se vocês quiserem, ó, pode até selecionar e deletar aqui, ó, para ser mais linear mesmo. É um pouco da intenção, ó. Tá? Só ver se está coincidindo aqui, ó. Ó, não está coincidindo. Seleciona os dois, ó. Eles não estão se encontrando, tem que se encontrar, ó. Vou colocar o Y para cá, ó, e o X para encaixar nele mesmo, tá? E ele ainda vai ficar rolando aqui um pouquinho. Vou selecionar e deletar. Beleza? Olha lá, é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né? A gente adicionou o eixo X dessa vez, só que com um pouquinho mais de planejamento, beleza? Isso aqui é, meu, excelente. Quanto mais você planejar e departamentalizar o seu planejamento por funções, por etapa de trabalho e tal, etapa de refinamento, se for o caso, né? Melhor ainda, mais profissional fica. Beleza, gente? Então, finalizamos aqui. Próximas aulas a gente vai pegar outros princípios. Valeu!